está enfrentando diversos problemas relacionados à superlotação e à reincidência. Por conta disso, a ressocialização é de tamanha importância para que possamos colocar o egresso, ao sair do sistema penitenciário, ele possa ser recolocado na sociedade para o convívio social. A Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, ela é de extrema importância para o nosso ordenamento jurídico. Ela é uma lei que trata sobre os direitos e os deveres do preso. O direito ao trabalho, à segurança, à dignidade da pessoa humana, à saúde, tudo está na Lei de Execução Penal. O poder público também, ele dá diversas oportunidades para o detento, quando ele está preso, para que ele consiga ser ressocializado. Mas se nós temos tantas oportunidades que o nosso poder público traz, se nós temos uma lei que traz todas as diretrizes do preso, por que será que ainda temos índices de superlotação e índices de reincidência? O que é superlotação? Superlotação, vou dar um exemplo para todos vocês. Uma cela destinada a 8 detentos, eu tenho 15 detentos. Já estou em uma cela superlotada. Em determinadas penitenciárias, isso é um problema. Pode trazer doenças, e muitas outras coisas que uma superlotação pode acarretar. A prisão, ela não pode ser vista como punitiva. A prisão é um local onde o egresso, que ele ficou lá preso, ele tem para se ressocializar, ele tem para pagar a sua dívida com a sociedade. Contudo, para que realmente a ressocialização seja efetivada, ele precisa de todas essas oportunidades, desse apoio, enquanto ele está encarcerado. Se a ressocialização ela for efetivada, talvez consigamos, em um longo período, porque isso não é um período a curto tempo, mas sim um longo período, ela ser efetivada através do quê? De projetos dentro dos presídios e das penitenciárias, cursos profissionalizantes, através da educação também, e também muitos presos ainda são analfabetos, por isso que a educação é tão importante. Reincidência. O que é a reincidência? Reincidência é quando o preso, com trânsito em julgado de sentença condenatória, venha a reincidir. O que é isso? Venha a cometer novos crimes. A reincidência é vista para o doutrinador Rogério Greco como a prova do fracasso do Estado. Ora, se o preso entra dentro de um presídio e dentro de uma penitenciária, a função do Estado qual é? Ressocializar ele, para que ele volte ao convívio em sociedade. Se ele volta a reincidir, é porque a ressocialização, em sua totalidade, não foi efetivada. Com o trabalho da ressocialização, como eu falei anteriormente, através da educação, de projetos, de cursos, talvez a gente consigamos dar um futuro melhor, uma oportunidade de vida, para quando ele sair daí, ele ter direito a um trabalho, muitas vezes fazendo um curso lá dentro, ele pode seguir carreira aqui fora, ajudando assim a sua família e incentivando também os seus colegas, seus amigos e toda a sua família. Como a gente pode ver aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, em laranja é o nível de reincidência. Nós temos aqui penitenciária de Tubarão, industrial de Blumenau, penitenciária feminina de Criciúma e a penitenciária sul de Criciúma. Os dados em laranja são os dados de reincidência. Os em cinza é a quantidade que eles podem abrigar de detentos. E em azul, como vocês podem ver, é a quantidade de apenados que o sistema leva. Esses dados são apenas de 4 penitenciárias do nosso estado. Atualmente, nós temos 12 penitenciárias. O ofício foi encaminhado às 12, mas somente essas 4 nos mandaram os dados. Ressocialização. O que é a ressocialização? Ressocialização significa tornar o ser capaz do convívio em sociedade. É isso que o Estado, é isso como o poder público, ele quer ressocializar esse detento. Assistência
assistência ao preso. Lá no artigo 10 da Lei de Execução Penal, fala o seguinte: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Por que é dever do Estado? A partir do momento que um preso está sob a custódia do Estado, tudo o que se passa com ele, o Estado tem que ficar a par. O Estado tem que zelar pela segurança dele, tem que zelar pelos cuidados desse preso e zelar para que ele volte ressocializado, para que ele não volte mais a delinquir, para que ele não volte a prejudicar a sociedade. Por isso que ele está lá preso, não para punir ele, mas para ressocializar. Assistência ao egresso. O que é o egresso? Egresso é aquele que tem liberdade condicional ou aquele que já pagou a sua dívida com a justiça. Por isso que é tão importante a ressocialização, para que quando ele saia, ele tenha novas oportunidades, né? Tem a poupança obrigatória. O que acontece? O preso ele trabalha dentro da penitenciária, ele vai receber um salário. Desse salário dele, uma parte é destinada à família, uma parte destinada ao pecúlio e uma parte fica retida, que não pode mexer. Quando ele termina de cumprir a sua pena, quando ele sai da penitenciária, quando ele sai do presídio, ele tem uma quantia em dinheiro. Essa quantia, ele consegue reestruturar sua vida de fora, para que ele não venha a delinquir, para que ele não venha a cometer novos crimes. Afinal, se ele sai da penitenciária durante longos anos, né, gente? Pessoas em penitenciária por muitos anos. Vocês, como acadêmicos dos direitos, sabem disso. Se ele sai dali com uma mão na frente e uma mão atrás, sem esse dinheiro para reerguer-se a sua vida, a probabilidade dele voltar a delinquir é muito grande. Por isso que nós precisamos ressocializar ele. A realidade do sistema prisionais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A junção de um preso de furto, por exemplo, com um traficante. Eles vão ficar na mesma cela. Eles vão conversar entre si. Um traficante vem de uma organização criminosa. Muitas das vezes, o preso de furto, ele não tem conhecimento de uma organização criminosa. Ele não sabe o que se passa, né, com esses traficantes. Mas, ali junto, ele vai acabar conversando. Dentro de um presídio, não sei se alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ir, alguns vão ter agora, que eu vi, né, sexta-feira, salvo engano. Lá não é nem um ponto de fado, gente. Lá, eles precisam muitas das vezes de segurança, porque tem presos faccionados lá dentro. Muitas das vezes, esse preso de furto, ele quer essa segurança lá dentro, ele quer muitas das vezes uma comida boa, muitas das vezes uma droga lá dentro, muitos são usuários. O que acontece? O preso de furto, ele vai ficar um pouco tempo, certo, professor? Não vai ficar muito tempo lá dentro. Então, quando ele sai, ele tem que pagar favores que ele cometeu dentro da penitenciária, dentro do presídio. E para pagar esses favores, se ele não tem dinheiro, se ele não trabalhou, ele vai ter que cometer novos crimes. Muitas das vezes, vai ter que traficar, vai ter que matar, e ele vai voltar para o presídio, ele vai reincidir novamente. E não é isso que nós, como sociedade, como operadores do direito, queremos. Afinal, o preso ele tem custo para o Estado. E da onde vem o dinheiro que o Estado custeia? Construções de penitenciário, pagamento de agente penitenciário, dentista, médicos, todo o ordenamento de uma penitenciária. Somos nós. Nós custeamos isso. Então, se nós não ressocializarmos, os nossos impostos vão ser sempre presos. E é isso que nós, como sociedade, queremos? Viver custeando um preso lá dentro o dia inteiro sem fazer nada? A custa da sociedade que está aqui fora trabalhando? Não é isso que queremos. Vamos ser francos. Precisamos ressocializar ele. A conclusão do meu trabalho fora. O Estado deve cumprir o seu papel. O Estado, como poder público, ele tem que cumprir o seu papel. Mas, gente, não adianta o Estado dar uma oportunidade, o Estado dar cursos, o Estado ajudar, ter como ele fazer essa parte ressocializadora se ele não quer se ajudar.
tem que começar vindo do preso. Não adianta ter tudo isso se ele não for realmente querer ressocializar. De nada adiantaria. Para que os índices de reincidência e de superlotação venham a um longo prazo, como eu deixei claro, a diminuir. Essa é a nossa esperança. Em relação aos dados que foram cedidos, um terço das nossas penitenciárias mostrou que há pouca ligação com a efetiva reincidência em decorrência da superlotação. Talvez, se nós estivéssemos com mais dados, a gente conseguiria mostrar essa efetiva ligação entre a superlotação e a reincidência. Não estou aqui dizendo que não tem, como a gente viu nos gráficos, certo? Mas, talvez com mais dados que nós conseguíssemos trazer, eu poderia mostrar melhor para vocês. Mas, de certa forma, há, mas não tão grande assim. Sendo assim, eu termino esse artigo científico, esperando ter sido causa de uma reflexão acerca de um tema tão necessário, que muitas das vezes a gente não quer conversar, não quer falar, mas é de suma importância. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui nessa noite